Graça que Justifica, o seu canal de mensagens da Palavra de Deus, com o pastor Davi Nascimento e convidados. Leamos a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, dos versículos 1 ao 8. Nos diz a palavra do Senhor nosso Deus: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Amém. Como já falamos antes, em outra pregação, em outra mensagem, quando Paulo escreve essa carta, ele estava preso na cidade de Roma, e por isso esta carta ela constitui uma das cartas das epístolas, chamada Epístolas da Prisão. Como falamos aqui, é uma coleção de cartas que Paulo escreveu quando estava preso em Roma. E esses versos, meus irmãos, que nós acabamos de ler, nos traz um breve panorama que tematiza a salvação destinada aos eleitos, como nós podemos ver aqui no versículo 4 do capítulo 1 de Paulo, quando diz, de Efésios, quando diz no capítulo 1: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Ou seja, Deus nos amou ao ponto de nos salvar, ao ponto de nos escolher para sermos salvos. E nós queremos refletir nesta noite 3 pontos fundamentais para que venhamos compreender como se dá o processo de salvação do homem. Primeiro, nós iremos entender que o ser humano sem Cristo, ele não passa de um zumbi. Ele entende que está vivo, mas para Deus está morto. Ele é vivo para este mundo, mas morto para Deus. Em segundo lugar, observamos aqui a respeito da ira de Deus sobre pecadores. Nós refletiremos que o homem só pode ser avivado por uma ação externa, ou seja, a ação essa que é efetuada pelo próprio Deus. E ao final desta reflexão, nós iremos reavaliar tudo aquilo que nós iremos falar. Em primeiro lugar, nós devemos pensar que o homem sem Cristo está morto. É exatamente isto que Paulo fala logo no início do capítulo 2, quando ele diz: E vos deu vida, estando vós mortos em delitos e em pecado. Então, observe que a Bíblia relata a existência de 2 tipos de morte: a morte física, a qual nós iremos passar, não tem como fugir dela. A morte é uma certeza para todo o ser humano, para toda a vida existente neste mundo. Tanto nós, como seres humanos, como os animais, iremos passar por este processo, a morte. Não sabemos quando e como será, mas iremos passar. Ela chegará para nós ou cedo ou tarde. Essa é a morte física.
física, a morte espiritual. É a separação não só apenas do ser humano como ser vivente, como ser carnal, mas também como ser espiritual. Veja, se dá duas formas aqui. Nesta vida, como expresso em Efésios capítulo 2, versículo 1, e na vida eterna, melhor, uma eternidade sem Deus. Aí se constitui a morte eterna. Que algumas pessoas elas fazem uma tricotomia, quando diz que existem três mortes: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Nós falamos aqui sobre dois tipos de morte: a morte física, a qual iremos passar, sem dúvida; a morte espiritual, quando nós éramos mortos em Cristo, éramos vivos neste mundo, mas mortos para Deus. Paulo fala aqui, meus amados, que Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e em vossos pecados. Então, a morte espiritual, éramos mortos para Deus. Porém, essa morte espiritual, ela se intensifica quando o homem morre nesta vida sem Deus. Então ela se constitui a morte eterna, é a separação eterna do homem para Deus, eternamente, como nós podemos ver aqui na palavra de Deus. Então, observe que Paulo fala aos crentes que foram vivificados, aqueles que um dia estiveram mortos espiritualmente, mas pelo poder de Deus, pelo poder e sacrifício de Cristo, voltaram a viver para Deus. Somos nós. Foram transformados, foram regenerados, têm vida para Deus. Antes não. Antes, meus amados, observamos que vivíamos a nossa própria vida. Não interessava se tínhamos uma vida de oração ou não. Não nos interessava se iríamos dedicar nossa atenção à palavra de Deus ou a um livro qualquer, porque para nós pouco era de importante. E aqui observamos que éramos mortos espiritualmente, não tínhamos vida para Deus, não tínhamos vida para o Senhor, não tínhamos certeza para onde iríamos após a morte. Éramos mortos espiritualmente. Por isso Paulo fala: e Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e em vossos pecados. Para o homem natural, tanto faz ver uma vida sem conformidade para com o próximo, para com Deus, viver uma vida de pecado, uma vida de luxúria, de prostituição, ou não, tanto faz. A questão é que ele está afastado de Deus. E Paulo aqui é claro quando diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e também nos vossos pecados. Nos vossos pecados. O entendimento, meus amados, aqui é que nós éramos mortos para Deus, não tínhamos nenhuma vontade de ir até Deus, por isso o vir até Ele não dependeu de nós, mas o próprio Deus nos dá vida. Algo morto, você chega no necrotério, está lá o morto, o cidadão morreu, ele tem vontade de decidir como ele quer o funeral. Ele pode levantar a mão dele e dizer: olha, eu quero flores roxas, eu quero flores brancas, não, eu quero flor vermelha. Ele tem a vontade de dizer: eu quero usar um terno, ou eu quero usar uma roupa normal, uma toga. Olha, eu quero meu caixão branco, eu quero meu caixão invernizado, eu quero meu caixão de luxo. Porque, meus amados, o morto é inanimado, ele não tem vontade. Ele é apenas um corpo morto, prestes a apodrecer. Mas quando observamos aqui na palavra de Deus, é dessa forma que éramos tratados para com Deus, como mortos. E por isso nós não tínhamos nenhuma vontade para ir até Deus, porque o morto não tem vontade. O morto não tem vontade. O ato foi externo. Ou seja, Deus nos vivificou estando nós mortos em delitos e em pecados. A única coisa que nós tínhamos de Deus era a ira, conforme Paulo ele fala no versículo 3, quando ele diz: e éramos por natureza filhos da ira. Note, eu vou frisar aqui: ira e não amor. Não éramos amados de Deus, não tínhamos o amor salvífico de Deus, nesse sentido aqui, porque nossas obras iam de encontro com a vontade de Deus.
Porque o morto não faz a vontade de Deus. O morto ele não tem vontade para com Deus. O morto não tem vontade para ir a Deus. E éramos por natureza filhos da ira, como os demais, conforme Paulo fala. E essa morte espiritual, meus amados, é, segundo o teólogo John MacArthur, total depravação e perdição, resultando numa incapacidade absoluta de conhecer ou agradar a Deus. O que seria a morte espiritual, conforme aqui o pensamento desse pastor? É uma total depravação e perdição, e que essa mesma depravação e perdição resulta numa incapacidade absoluta de conhecer ou procurar agradar a Deus. Então, por mais que venhamos a fazer boas obras, porque algumas pessoas na sociedade acham que por dar uma esmola a um cego, acham que por socorrer na verdade uma família, acham que pelo fato de dar um conselho bom para um casal, ele já fez tudo para com Deus, já cumpriu a sua meta para com Deus. Mas não, aqui observamos que as nossas obras, conforme diz a palavra de Deus, e vamos ver lá na frente ainda, são para Deus como trapos de imundícia. Então, o que eu quero dizer com isso aqui nesta mensagem é que não houve vontade para servirmos a Deus. Pensamos que eu estou na igreja porque eu tive vontade de ir para a igreja. Eu sirvo a Deus porque eu tive vontade de servir a Deus. Eu sirvo a Cristo porque um dia eu levantei a mão aceitando Cristo, porque do contrário eu não serviria a Cristo. Mas é um engano dizer isso, irmãos, porque a palavra de Deus nos diz que Ele nos escolheu primeiro. Ele nos escolheu primeiro. A segunda verdade que nós queremos aqui salientar nesta mensagem é que, em consequência à morte espiritual, o homem sem Cristo está debaixo da ira de Deus. E aqui nós voltamos a tocar na tecla de ira e não amor. É um engano para o homem perdido achar que ele é amado por Deus, mesmo estando em pecado, mesmo fazendo coisas que não agradam a Deus, mesmo andando de qualquer forma neste mundo. É um engano. Ele está enganado em pensar que ele está sendo amado por Deus, porque nós até dizemos: olha, fulano ele adultera, fulano ele trai a esposa, fulano ele rouba, fulano só nega imposto, fulano é um mau cidadão, ou fulano ele não trai a esposa, fulano é um bom cidadão, fulano ele cumpre suas obrigações para com o Estado. E aí confundimos em dizer: olha, fulano que faz isso, ele é bom, e Deus ele não vai permitir que ele vá para o inferno, porque ele cumpre com o seu papel na sociedade. O homem, ele foi feito para ser um ser social. Precisamos entender que ele foi feito para se socializar. Não existe homem isolado, a não ser que ele seja um doente, a não ser que ele tenha problemas psicológicos, e ele na verdade, ele procura se isolar do mundo. Isso vai de encontro com a natureza humana, porque a natureza humana, meus amados, é de sociabilidade, de se socializar, porque senão ele não pode viver em sociedade. Quando uma pessoa é presa nos presídios, é porque a justiça entende que aquela pessoa não pode viver na sociedade. Ele não está preparado para voltar à sociedade, a ser um ser social, porque ele mata, porque ele rouba, porque ele estupra, e outros fatos mais, que assim constituem o seu crime. A justiça entende que ele não pode estar na sociedade, então ele é antissocial. E aqui vemos, meus amados irmãos, que dentro da perspectiva de Deus, é que o ser humano ele foi criado para ser um ser social. Então por isso, ele pode fazer boas obras? Pode. Ele pode fazer mais obras? Ele pode fazer obras ruins. Mas isso não quer dizer que se ele faz boas obras, ele é amado de Deus, estando em pecado. Ah, fulano é tão bom porque ele é tão atencioso com as pessoas. Olha, ele cuida do idoso, ele cuida da criança. Olha, fulano socorre o necessitado, então ele não pode jamais ser alvo da ira de Deus. E aí o texto aqui fala que, independente de boas obras, nós éramos por natureza filhos da ira de Deus.
não foi aquilo que nós fizemos de bom para a sociedade, que fez com que Deus nos salvasse. Não foi. Mas só que depois de sermos salvos, não fazer boas obras é pecado também. Entende? Então observe que o apóstolo Paulo continua afirmando que nós, tanto vocês e eu, andávamos pelos caminhos da perdição, em que todo o tempo ele fala, andastes segundo o curso deste mundo. E observe que Paulo ele se refere à estrutura do mundo ímpio, o mundo que segue seus próprios valores opostos a Deus. Nós andávamos neste mundo, nesse sistema de oposição a Deus, irmãos, desse mundo de valores que são opostos aos valores de Deus, nesse mundo que realmente continua fazendo exatamente o que Deus não se agrada, exatamente fazendo aquilo que Deus fica irado, que provoca a ira de Deus. Paulo também fala que nós seguíamos as potestades do ar, que são as entidades que são contrárias ao mundo de vida que agrada a Deus e também a sua lei. Observe a sociedade que nós vivemos, uma sociedade totalmente avessa aos preceitos de Deus. A sociedade atual, meus amados, tem nutrido um pensamento de que Deus ama todas as pessoas, independente de se praticam o bem ou se praticam o mal diante de Deus e também do próximo. Estes não aceitam a verdade de que todos aqueles que se opõem a Deus e também a sua palavra estão debaixo da ira de Deus e não do seu amor. Paulo deixa claro que antes de andarmos no caminho do amor de Deus, nós andávamos no caminho da ira de Deus. Então, percebam, antes de andarmos nos caminhos do amor de Deus, hoje nós andamos no amor de Deus. Nós temos o amor de Deus para conosco, nós temos ser amados de Deus. Mas antes disso, nós andávamos nos caminhos da ira de Deus. E por que isto, irmãos? Porque Paulo diz, nós éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Ou seja, quando olhamos para a sociedade, nós somos convertidos e passamos a julgá-la, e passamos a criticá-la, a censurá-la, a persegui-la. Devemos lembrar que nós andávamos exatamente iguais a eles, sem tirar e sem colocar. O texto aqui fala que éramos por natureza filhos da ira. Observe que há o plural, éramos. Paulo não está dizendo eles eram, eles são, mas ele se coloca também no contexto quando ele diz, éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Ou seja, ele fala, não há diferença entre vocês e os outros, porque vocês também estavam debaixo da ira. E é isso, meus amados, que Paulo faz. Paulo nos iguala à sociedade ímpia antes da conversão, pois como outros, nós andávamos nos desejos da nossa carne. Ele vai dizer, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e por isso éramos por natureza filhos da ira. Olha só, ele vai destrinchar no versículo 3. Na primeira parte ele diz, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Nós não tínhamos limite. Aquilo que era vontade de fazer, nós fazíamos. Aquilo que estava na telha fazer, fazíamos. Só bastava surgir o desejo, a vontade, o querer. E aí Paulo diz, e nós, na verdade, cumpríamos, nós andávamos nos desejos da nossa carne e também nos pensamentos. Era aquela questão, pensamos e cumprimos. Há músicas hoje, a musicalidade na sociedade, perceba que vou fazer o que dá na telha. Hoje eu vou fazer, vou pegar, vou acontecer, não é assim que diz? Vou fazer o que meu coração manda. E aí observamos, avaliamos de forma crítica a musicalidade da sociedade, mas devemos observar que era exatamente o nosso contexto. Fazer o que dava na telha, fazer o que a carne mandava fazer. E aí Paulo diz, e por causa disso, porque vocês andavam nos desejos da carne e dos pensamentos, e por causa disto vocês eram por natureza filhos da ira, como eles também são. Vocês se igualavam a eles,
porque vocês, além de fazer o que eles fazem, vocês eram também filhos da ira, como eles. E por isso, meus amados, a igreja, ela é a voz do que clama no deserto. A igreja deve clamar para que os ímpios endireitem suas veredas, conforme Mateus capítulo 3, versículo 3 nos diz: endireitai as vossas veredas. Então a igreja hoje clama no deserto, clama para que o pecador endireite suas veredas, porque Cristo está voltando. Quando a igreja se cala, Jesus diz em Lucas capítulo 19, versículo 40, até as pedras clamam. E a igreja, ela tem se calado, e por isso as pedras estão clamando há muito tempo, irmãos. Quando vemos bancos vazios, nós devemos observar que as pedras estão clamando, porque a igreja hoje tem se calado. A igreja se calou. Mas o apóstolo Paulo afirma lá em Romanos capítulo 1, versículo 18, que a ira de Deus é revelada nos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens. O homem sem Deus não pode se voltar para Deus pelo fato de estar debaixo da ira de Deus. Como é que pode? Ele está debaixo da ira de Deus, ele se voltar para Deus, ele procurar Deus, ele não vai procurar Deus. Deus está irado com a humanidade caída pelo fato de não haver nenhum justo sequer, nenhum sequer, conforme Romanos fala no capítulo 3, versículo 10. Que Deus, ele olha para o céu, dos céus, e verifica que na terra não há nenhum justo, nenhum sequer. Mas ele fala também, meus amados, lá em Romanos, como observamos, que a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens. Observe que o que ele usa aqui, ele fala toda impiedade, toda injustiça, todo pecado, toda iniquidade. Então ele fala, a ira de Deus está revelada dos céus, é revelada dos céus, contra tudo isto. E aí nós perguntamos o porquê a sociedade está desse jeito, perguntamos por que tanta mudança no clima, tanta mudança na natureza humana, ou porque as nações estão em tempo de se galfinharem, de se matarem. Porque Deus está irado, meus amados, com a sociedade. A igreja tem que pensar nisto, para não se igualar com esta sociedade. O apóstolo Paulo afirma lá em Romanos capítulo 1, versículo 18, meus amados, que Deus está irado. Mas ele fala também que os caminhos do homem natural são contrários aos caminhos de Deus. E por que isto? Paulo fala ainda em Romanos 3, 11 e 12, porque não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Estão entendendo a relação do ser humano sem Deus? Que não é uma relação de amor, não é uma relação de afetividade, mas é uma relação de ira. Por isso, Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, o homem natural não compreende as coisas de Deus. E por que não compreende? Porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Já pararam para pensar, para observar? Quando nós saímos para evangelizar, ou quando nós realizamos um culto ao ar livre nas praças, nas ruas, quais são as reações de muitas pessoas? Elas fecham as portas das suas casas para não ouvir, elas começam a cochichar com as outras, criticando aquele culto, elas começam a não aceitar aquele folheto que lhe é entregue para ler a palavra de Deus. E tudo isso, meus amados, por quê? Porque as coisas de Deus são loucuras para o homem natural. Ele não pode compreender, porque as coisas de Deus só são possíveis com a ação espiritual na vida deste homem. E ao refletir sobre estas verdades, nós podemos concluir que o homem sem Deus, ele não é alvo do amor de Deus, ele é alvo da ira condenatória de Deus. Por isso, irmãos, nós devemos avaliar nossas vidas neste mundo, e conforme Paulo fala em Efésios capítulo 5, versículo 8, nós devemos andar
como filhos da luz. Um andar diferenciado. Um andar que contraria ou que vai de encontro a todo o sistema da sociedade. A última coisa que eu quero refletir também aqui nessa mensagem é que as misericórdias de Deus nos proporcionou a vida não para este mundo, mas uma vida para Deus. O apóstolo Paulo esclarece que, embora nós tenhamos nascido mortos em pecado e por consequência alvos da justa ira de Deus, Deus, sendo misericordioso, nos vivificou. E essa vivificação, meus amados, está fundamentada no muito amor que Deus, para com os seus eleitos, assim o outorgou. Pois Ele, meus amados, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, nos deu vida. Como Paulo fala no versículo 4 de Efésios, nos deu vida. Nos deu vida. Antes mortos para Deus, nós éramos inanimados, não tínhamos ações, nós não tínhamos poder decisivo, porque, como falei antes, morto não tem vontade própria, ele depende de uma ação externa para ser transportado e ter movimento. Você nunca viu um defunto, ele ia andando para o cemitério? Normalmente ele é carregado. Ele não vai andando, ele é carregado. Ou ele é empurrado em carrinhos, do carrinho do cemitério, ou ele é carregado pelos seus familiares às alças do caixão. Mas ele não pode ir movimentando, ele é transportado. A ação externa partiu do próprio Deus, e não nossa. Nós não poderíamos aceitar Jesus, porque nós éramos pecadores, debaixo de ira, éramos mortos em delitos e em pecados. Então a ação é externa, ela parte de Deus, não da nossa vontade própria, porque nós não tínhamos vontade para aceitar Deus ou para rejeitar Deus. A nossa salvação, meus amados irmãos, além de ser um ato de misericórdia, também foi uma ação da graça soberana de Deus. E por isso Paulo lembra a igreja: pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Essa palavra nos humilha, irmãos, porque nós queremos agir, nós queremos ter poder de decisão em tudo, não é verdade? Queremos vestir uma roupa ou um sapato que nós desejamos, ter o carro que nós sonhamos, ter a casa que nós almejamos, e aí nós queremos decidir quanto a essas coisas. E também queremos decidir se queremos ser salvos ou não. É um pensamento tolo do ser humano achar que ele pode escolher se quer ser salvo ou ele não quer ser salvo, irmãos. Ele não pode escolher, porque Paulo deixa claro que ele é morto, e por isso a salvação do crente é pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E até a própria fé ela é gerada na vida do crente, não por acaso, não porque ele quis ter fé, mas porque Deus colocou fé em nossos corações. A graça, como sabemos, é o favor imerecido de Deus para com o homem. Nenhum ser humano é merecedor da salvação que Deus lhe dá, mas mesmo assim Deus lhe dá. Eu mereço ser salvo porque eu sou bom, porque eu dou esmolas aos pobres, porque eu cuido do cachorrinho que está na rua, eu dou uma vasilha com água para ele tomar, eu pego, dou comida também, eu compro ração para ele, então eu sou salvo. Não, de forma nenhuma. Observe que Paulo deixa claro que isto não vem de vós, não das obras, para que ninguém se glorie. Ele vai falar aqui no versículo seguinte: é dom de Deus. Olha só como ele fala, meus amados irmãos, aqui no texto, no finalzinho, quando ele diz: não pelas obras, para que ninguém se glorie. Meus amados, veja que palavra: não por obras, para que ninguém se glorie. Porque o ser humano, por mais que ele queira mostrar humildade, mas ele quer mostrar que fez. Ele quer anunciar aos quatro ventos que fez. Porque nós temos em si um senso de glória própria, de se gloriar naquilo que nós fazemos. Está vendo aquele templo? Foi eu que construí.
Está vendo aquele campo? Foi eu que iniciei. Eu quero que meu nome esteja na placa de inauguração. Meus amados irmãos, o ser humano, ele é tendencioso a chamar glória para si mesmo. Mas Paulo diz, não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. No caso da salvação. No caso da salvação. Não vem de nossas obras, nossa decisão, por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, porque somos bons cidadãos da sociedade. Não, de forma nenhuma. Ele fala, é dom de Deus, é aquilo que Deus dá, é pela graça. Ele começa a dizer, olha, vocês foram mortos, vocês não tinham poder de decisão, e pelas suas ações neste mundo, embora na sociedade fossem ações boas e louváveis, ou ações nobres, mas olha, vocês tinham de Deus a ira. E ele fala, agora pela graça, vocês são salvos. Mas isso não veio de vocês. Veio de Deus. É dom de Deus. As obras, meus irmãos, as obras dos homens, são obras carnais, divorciadas de uma postura que agrada a Deus. Deus disse que nós somos como o imundo, e todas nossas justiças como um trapo de imundícia. Isaías 64, versículo 6. Observe que ele usa novamente todos, ele usa o plural, ele fala numa totalidade, ele fala numa coletividade, porque nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças, ou melhor, nossas obras, são como trapos de imundícia. E se nós somos salvos, irmãos, sabe por quê? É porque nós não merecemos. E se nós somos salvos, mesmo sem merecer, é porque Deus nos amou. Deus, ele olhou para nós e nos amou. Note que Paulo diz, no versículo 4, na parte B do capítulo 2, ele fala, pelo seu muito amor, com que nos amou. Não porque merecemos o amor de Deus, ou porque nós somos bons aos olhos de Deus, pois nós somos, irmãos, os piores pecadores. É isso que Paulo falou. É isso que Paulo reconhece quando ele fala em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Ele fala que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele fala, dos quais eu sou o principal. Ou seja, eu sou o pior deles. Mas eu quero concluir esta mensagem perguntando: o que nós devemos aplicar aqui em nossas vidas após ouvir esta palavra? Primeiro, a igreja deve entender que sem Cristo ela está morta. Nem existe igreja. Mas eu quero melhor dizer ainda que o ser humano deve entender que sem Cristo ele está morto e não pode fazer nada, absolutamente nada, para reviver. A segunda coisa, meus amados, que nós devemos entender é que o pecado, ele faz uma divisão entre nós e Deus, pois o pecado provoca a santa ira de Deus. E finalmente, se somos salvos, é unicamente por causa da graça de Deus revelada em Cristo, a qual foi direcionada a nós, e não por obras, não por aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer, porque elas são como trapos de imundícia para Deus, irmãos. Foi Deus que nos amou primeiro, e não o contrário, conforme João fala em 1 João capítulo 4, versículo 19, quando ele diz que nós amamos a Deus, a Cristo, porque Ele nos amou primeiro. Então veja que a relação aqui sempre é Deus dando passo, sempre é Deus realmente indo de encontro com o homem, e não o homem indo de encontro a Deus. Por que eu estou falando isso? Porque é comum vermos nas nos chamados apelos em muitas igrejas, quando o pregador ele diz: dê o primeiro passo para Jesus. Jesus só está esperando que você dê o primeiro passo. Olha, ele está ansioso para te salvar, mas você tem que dar o primeiro passo. É comum ouvirmos isso, irmãos. E aqui vemos nesta mensagem que Deus sempre deu o primeiro passo para salvar o ser humano. Por que isto? Porque o ser humano, em seu pecado, na sua inércia, na sua morte espiritual, ele não pode ir até Deus para buscar salvação. Então a salvação é um ato de Deus. Não é mérito nosso, mas é dom de Deus.
Que Deus, pois, assim esteja nos abençoando. Amém.